Olá, meus amigos, boa tarde. Minhas amigas, boa tarde também. Estamos começando mais uma segunda-feira aqui no Gazeta Entrevista, com uma série de entrevistas que você vai ver durante toda a semana. E eu quero chamar a sua atenção. Eu sempre faço aquele introdutório aqui, que você sabe disso. Quero chamar a sua atenção para o tema de hoje da entrevista. Para o tema de hoje da entrevista. Vamos conversar com a capitã Priscila, da Polícia Militar. Sobre o quê? Sobre a Lei Maria da Penha. Violência doméstica, violência contra a mulher, feminicídio, misoginia. A gente vai abordar esses assuntos. Eu sei que tem muita gente que hoje pode estar na cadeia ou pode ter perdido o seu casamento, destruído a sua vida por falta de conhecimento. Por falta de informação. Tem gente que fala, mas meu Deus, se eu soubesse, eu não teria agido dessa maneira. É até bíblico, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a cada entrevista, a cada tema, a cada pessoa que a gente traz aqui, a gente trata de assuntos para você conhecer, para você entender como é que funcionam as leis, as regras sociais, e muito mais. Eu te convido a estar com a gente aqui nessa entrevista. Boa tarde, capitã Priscila, bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Muito obrigada, boa tarde, Astério, boa tarde a toda a sua audiência, e será um prazer novamente aqui trazer informações caras aí à nossa sociedade. Bom, a Lei Maria da Penha já tem seus 17 anos. 17, esse ano ela completa a maioridade, em agosto desse ano ela faz 18 anos de vigência no nosso país. Uma longa história, não é, Uma capitã? longa história. É uma das legislações mais lindas do mundo no quesito proteção à mulher. Mas nem por isso foi suficiente para nos tirar lá das primeiras posições do mundo como um país mais difícil de se criar uma menina e uma mulher. Nós ocupamos a 5ª posição no mundo onde mais se mata a mulher pela simples razão de ser mulher ou no contexto de violência doméstica e familiar. É impressionante, porque são centenas de nações, né? Justo. Centenas de nações, é incrível. E o Brasil é um país ocidental, com um certo desenvolvimento, né? Com muita comunicação, e a gente ainda na verdade, ocupa esse lugar tão triste, né? Tão triste. E aí, quando a gente olha para o Brasil, o estado do Acre se destaca também, né? Estamos lá no pódio, nas primeiras posições. Tem ano que nós ficamos em primeiro lugar, outros anos decrescemos um pouquinho e ficamos em terceiro, quarto lugar. Dado quando se dilui o número de feminicídios a cada 100 mil habitantes, há um índice lá, e esse índice fica lá em cima. E nós não estamos falando meramente de números, nós estamos falando de mulheres e meninas que estão morrendo não por doenças, não por desconhecidos, mas estão perecendo, perdendo a vida pela mão dos seus companheiros ou ex-companheiros. Capitã, assim, a Patrulha Maria da Penha, as pessoas que trabalham nessa área, especialistas, inclusive da área jurídica, qual é o diagnóstico, por exemplo, aqui do Acre? É o mesmo tipo de violência praticada em Rondônia, em São Paulo, no Rio, ou o Acre tem alguma característica especial que o torna um dos maiores protagonistas dessa violência doméstica, dos crimes contra a mulher? A gente tem que olhar para o substrato da nossa sociedade, né? Nós temos heranças profundas lá na cultura do povo nordestino, nós também temos traços dos libaneses, dos árabes também, isso tudo culmina em comportamentos sociais, que a violência nada mais é do que um comportamento social permanente. E aí tem nessa desigualdade de gênero um prejudicado, que no caso é a mulher, né? Nessa disparidade de força, a mulher tem estatisticamente comprovado perecido, né? Falecido na mão dos seus companheiros. Quer dizer que a questão nossa formação cultural, né? Agora, essa questão atinge todas as camadas sociais, desde a base de pirâmide ao topo. É uma questão, por exemplo, que a gente sabe que tem pessoas que são graduadas, tem pós-graduação, tem doutorado, tem pós-doutorado, mestrado, tem tudo, mas elas são violentas em casa.
Justamente. Infelizmente, né, a violência doméstica é muito democrática. Nós, enquanto Polícia Militar e Patrulha Maria da Penha, nós atendemos desde o bairro mais periférico da capital ou dos interiores aos condomínios de luxo. Nós atendemos desde a senhora que recebe um benefício social para sua subsistência até uma médica ou um alto funcionário público. Então, assim, é bem democrático e todos precisam pedir ajuda. Muitas vezes fica mais velado nas classes mais altas a solicitação de ajuda justamente pela vergonha social. E as classes mais baixas recorrem mais ao Estado para romper o ciclo da violência, para verdadeiramente sair daquela situação de violência. De uma maneira geral, as mulheres estão também mais corajosas, mais ousadas. A gente teve aquele caso da Ana Hickman, que ela foi na delegacia, registrou queixa e está aí, né, para todo mundo ver, né? Repercutiu muito, né? E foi um fator positivo, não a violência que ela sofreu, mas a visibilidade que o tema ganhou, né? Uma mulher empoderada, uma mulher que tem muito espaço na mídia e sofrendo violência doméstica, para a gente ver como esse problema é bem democrático e precisa ser combatido, né? É sempre bom frisar que combater a violência doméstica é sim dever das forças policiais, é sim dever do Estado, do sistema de justiça, mas é dever e responsabilidade de todos. A gente acredita que esse problema ele tem que ser multifacetado, né? A abordagem dele tem que contar com toda a sociedade e com a conscientização também. O processo de educação, por exemplo, na família, porque a gente sabe como é que se dá a educação, né? Se a gente voltar algum tempo atrás, mudou um pouco, mas a gente sabe que a mãe era responsável pela educação dos filhos. O pai trabalhava, chegava em casa, né, depois ia para o trabalho, e hoje não, a mulher trabalha também. Então, quer dizer, dentro desse processo no lar, que a gente tem a ideia de que deveria melhorar, pelo contrário, né? Justamente. A violência doméstica, a gente tem que encontrar as raízes dela onde? Muitas vezes é um problema estrutural e está ali enraizado nesse modelo, muitas vezes, de disparidade entre homens e mulheres. O patriarcado é real? É real. E aí não está o machismo. Tá e nós, mulheres, também somos. Então, quando você diz assim que as mulheres que no passado educavam esse homem, justamente por ser um problema estrutural, as mulheres carregam muito consigo do machismo, daqueles papéis bem definidos ali que muitas vezes colocam a mulher numa situação de desvantagem. O homem jovem podia tudo e a filha não, né? A filha não. Começa pelos brinquedos, né? Para o menino você sempre compra brinquedos que faça ele expandir para fora, né? Uma bola, um avião, um carro. Armas, né? Símbolo de poder. E para as meninas, no passado, principalmente, era mais panelinha, mais maquiagem, mais uma bonequinha ali para ela cuidar. Isso tudo vai se formando na sociedade, papéis, né? Do que é homem e do que é mulher. Como é que pode ser classificada a violência contra a mulher, a violência doméstica? Porque é a mesma coisa, a violência doméstica, violência contra a mulher? A gente tem que entender a violência contra a mulher como um gênero maior. Ótimo. E a violência doméstica e familiar como uma espécie, né? Há outras formas de violência contra a mulher que não a doméstica, que não a familiar. Por exemplo, os abusos sexuais, que não necessariamente é por um conhecido, o tráfico de pessoas, que as mulheres sofrem muito mais. A gente costuma dizer que quando um jovem desce de uma parada de ônibus 10 horas da noite, um jovem do sexo masculino, ele tem medo de quê? De ser assaltado, de ser abordado ali por assaltantes. A moça tem esse medo também e tem outro consigo, que é ser estuprada. Ter a sua intimidade sexual violada ali. Então, é mais abrangente. E a lei 11.340 veio justamente para versar sobre a violência doméstica e familiar. O trabalho específico da patrulha, como é que se dá? Eu queria que você contasse assim, detalhadamente como é que é a ação da patrulha. Ah, tá bom. É com muito prazer que a gente esclarece para a sociedade, né? Porque desde há mais de 100 anos a Polícia Militar já atende as mulheres acrianas, né? A gente, como uma instituição e uma polícia administrativa, está ali em contato com a mulher no momento que ela mais precisa, que é o primeiro atendimento.
Mas em 2019, seguindo uma tendência nacional desde a edição do crime de descumprimento de medidas protetivas, as polícias militares criaram patrulhas com essa finalidade. E no Acre não foi diferente. O governo do estado, através da Polícia Militar, firmou com as mulheres acreanas o compromisso de fiscalizar medidas protetivas de urgência. É um serviço de segunda resposta, Astério. Enquanto o 190 faz aquele primeiro atendimento, ali onde a violência está acontecendo, a Patrulha Maria da Penha, após a mulher solicitar a medida e a vara deferir e encaminhar para a Patrulha Maria da Penha, nós, policiais, vamos até a casa daquela mulher ou em outro lugar que ela escolha. Muitas vezes ela não quer na casa dela, então pode ser ou no quartel da Patrulha Maria da Penha ou numa praça, um local da sua escolha. E ali nós apresentamos o policiamento aproximado, que é um policiamento comunitário, um policiamento que visa a proteção daquela mulher contra o agressor, contra aquele homem, ou pode ser uma mulher também, que recebeu a medida protetiva em seu desfavor. Tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta aqui, um comentário e uma pergunta. Um telespectador, obrigado pela sua participação aqui, é o Farias, Baixado da Sobral. Boa tarde, Astério. O machismo é ensinado diariamente dentro dos lares. Por exemplo, acaba o jantar, os meninos estão liberados para assistir TV. As meninas precisam lavar a louça. Qual é o papel, aí entra a pergunta, qual é o papel das igrejas evangélicas no combate ao machismo? Aí eu quero acrescentar, as igrejas evangélicas, com às vezes uma interpretação equivocada da Bíblia, elas multiplicam ou reproduzem, melhor dizendo, o machismo? Eu vou me ater a dizer que os construtos religiosos muitas vezes mantêm a mulher numa situação de violência por temer certos dogmas. Agora, quanto aos dogmas específicos de cada religião, aí a gente tem que ver que é bem tradicional, né? Porque não é a questão evangélica, a questão passa pelo mundo árabe, passa pelo cristianismo, mundo injusto. Nas suas mais variadas formas. Teve influência do Império Romano, né, do patrono, né, do grande patrono na família romana. Então, esse modelo que o Ocidente, não só o Brasil, né, mas o Ocidente imprimiu no modelo familiar, tem muito a ver com o modelo romano, em que a mulher, ela não tinha autonomia, ela passava do poder do pai dela para o marido. E se o pai morresse, a família ficava no poder do filho mais jovem muitas vezes. Poderia ter ali 10 filhas mais velhas, mas a autoridade daquela família era daquele filho do sexo masculino. Então nós tivemos, não só, muitas vezes querem mostrar que o cristianismo é quem imprimiu esse machismo aqui, mas a gente tem que olhar muito para o modelo romano de família. Nas origens do cristianismo é o contrário, né? Exatamente o contrário. A valorização da mulher na igreja primitiva era algo assim que a gente ainda não alcançou, né? Teve muitas mulheres notáveis, né? Tanto na época, né, de Cristo como após ele, né? Bem em seguida a ele. Então, assim, você não pode pontuar uma coisa ou outra, é um conjunto. É bem verdade que as igrejas podem sim, você perguntou qual é o papel da igreja. A igreja é um formador de opinião na sociedade, onde tem uma comunidade ali, por mais simples que ela seja, muitas vezes uma instituição coletiva que está ali é a igreja. Então os líderes religiosos podem se valer dessa autoridade, dessa influência que tem sobre as pessoas e conscientizar quanto às relações respeitosas, né? Porque a violência doméstica, como você falou, muitas vezes é pelo o cidadão desconhecer. O agressor de mulheres não é necessariamente um criminoso comum. Aquele que tem o dolo, assim, vou fazer esse crime aqui, vou lesionar. Não tem a maldade em si. Muitas vezes ele está fazendo ali, achando que está fazendo a coisa certa. Estou educando minha mulher, estou disciplinando, porque eu vi o meu pai fazendo assim, o meu avô fazia assim. E muitas vezes esse pastor ou essa autoridade religiosa pode dizer que não é assim que se relaciona, que quando se rompe o respeito, já está invadindo a esfera do outro, que você pode gerar consequências de violências. Já, se você me der a oportunidade, eu vou falar as modalidades de violência. Fique à vontade, pode falar, capitã. Tem mais pergunta aqui, pode falar, fica à vontade. Pois bem, a lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, trouxe, né, elencou modalidades de violências e ainda deixou outras mais abertas, né?
muitas vezes a gente evidencia muito a violência física, que ela é bem ampla, vai desde uma via de fato até o feminicídio, que é o mais a parte letal da violência física. E aí muitas vezes a mulher acha também que é só essa modalidade, mas aí a lei disse que violência moral também é violência, né? Ataques morais é violência. O que é isso? Xingamento. É o xingamento, palavrões, ofensa. Palavras de calão, ofensa, chamar a mulher disso e daquilo, isso aí é violência moral, isso aí produz sofrimento. Bem perto dela é a violência psicológica, que desde 2021... Essa é fatal, né? Essa a gente vê... Muito. Quando há uma denúncia, geralmente, assim, que se vai investigar, a violência psicológica é algo terrível. Né? É algo terrível, mas é algo sutil. Muitas vezes a mulher só se percebe quando está num nível de adoecimento muito grande desse processo de violência psicológica. Porque começa com os isolamentos daquela mulher, tirando ela ali muitas vezes do convívio das amigas, dos amigos, da família. Muitas vezes o companheiro vai ali colocando ela numa redoma que ela fica sem apoio numa necessidade. Muitas vezes faz ela desacreditar do valor dela mesmo, né? Diz que ela não é suficiente para isso ou para aquilo. Isso tudo está dentro desse processo de violência psicológica que a lei diz que é toda conduta que fere a saúde, a integridade, a dignidade psicológica da mulher. E lembrando que desde 2021 essa modalidade de crime é um crime incondicionado à representação da vítima. Então o Estado, ao tomar... Ela não pode retirar a queixa, é isso? Não, o Estado não precisa de que ela preste a queixa, porque o Estado é o detentor dessa ação penal. Desse poder, né? Desse poder, justo. Capitã, tem um comentário aqui, mas a gente precisa fazer um intervalo. E na volta eu leio o comentário. Mas também a gente vai falar de políticas públicas no Brasil e aqui no Acre para esta questão da violência contra a mulher. Voltamos já.